Avelino Antunes. Qual é o nome dos seus pais? José Maria Antunes e Maria Fernandes, portugueses. Eu sou brasileiro. 10 de abril de 37. Meu pai é de Braga, região de Braga. E sua mãe? Também, casaram lá. E vieram para o Brasil e eu nasci aqui. Naquela época era muito comum, né? Os portugueses vinham muito aqui para o Brasil, Portugal passou por uma série de dificuldades, né? Então o Brasil era um país, como vieram os japoneses e outras pessoas, né? Outros países. Aqui veio muito imigrante, né? 30 e poucos, 34, 35, por aí. Meu pai trabalhava na agricultura, né? Aqui ele trabalhava com parte de caminhão, assim, ajudava a dirigir, depois dirigia caminhão, fazia essas coisas, né? Assim, de trabalho. Mas já era jovem ainda, tinha uns 40 anos, mais ou menos. A empresa foi o seguinte, meu pai, a gente morava num lugar onde não tinha ônibus. Aí, então, o pessoal da região criou uma cooperativa. E essa cooperativa começou com um ônibus, 2 ônibus, e depois essa cooperativa, com o tempo, ela foi à falência. E meu pai participava das reuniões, assim, da cooperativa, mas não era diretor, ele era um associado, né, da cooperativa. Comprou a cooperativa e aí fundou a Redentor. Comprou a falência e fundou a Redentor. Meu tio já tinha um irmão que já dirigia, então um outro irmão já dirigia e eu ainda era menor nessa época, né? Então foi em 24 de junho de 1950, a data que ele fundou a Redentor, né? Ele não trabalhava na cooperativa, meu pai era um associado da cooperativa, né? Então ele participava, quando tinha assembleia, ele ia na reunião de assembleia como um associado, mas não era da diretoria. E acompanhava a cooperativa, depois ficou sem transporte a região. Aí meu pai, então, inclusive eu que estudava, fiquei sem ônibus, sem nada naquela época. E ele aí comprou, foi à falência, um dia foi a leilão, a falência, o pessoal precisava ir, ele comprou a cooperativa, a falência, e comprou 6 ônibus novos, 4 Berlier e 2 carros GM diesel. GM naquela época os carros eram importados. E assim, Vila Valqueire. Meu pai trabalhava com sacaria. Ele comprava a sacaria assim nos armazéns e consertava e vendia sacaria para produtores de algodão, de arroz, feijão. Ele vendia para os produtores. Ele trabalhava em sacaria, comprava e vendia e consertava e fabricava alguns também. Ele comprou e os carros foram financiados, né? Ele conseguiu comprar com financiamento, foi trabalhando, comprou 6 carros para começar. Ele e meu tio, né? Eu tinha o irmão dele também, que também trabalhava com caminhões, e eles trabalhavam juntos. Já naquela época, tinha uns caminhõezinhos de transportar sacaria e coisa. E foi assim. E daí começou a empresa, né? Eles mudaram. Ele continuou com a sacaria e a empresa de ônibus foi tocando, foi aumentando os passageiros, foi crescendo, né? E foi por aí afora. Era Cascadora Marechal Hermes, Cascadora Deodoro. Aqui é onde? Não, era lá em Vila Valqueire, a garagem, lá na Praça do Valqueire. Na praça mesmo do Valqueire, onde tem um prédio hoje, tem prédio e tudo, a garagem era ali. Depois mudou para um outro lugarzinho lá. Eu, garoto, ia, à noite eu é que recolhia as caixinhas do ônibus, que naquela época botava o dinheiro, assim, tinha uma caixinha e botava o dinheiro, a moeda. E tinha que puxar as caixinhas à noite. A minha missão era de noite, quando os ônibus recolhiam, ia com a caminhonetezinha, eu ia recolher as caixinhas que trazia para casa para contar e mandar para o banco, né? Pagar as contas, tudo direitinho. Eu fazia essa parte à noite. Era assim, numa mesa grande, que nem essa assim, botava aquela moeda, enrolava tudo assim, nos pacotinhos, né? Aqueles tubinhos, né? Fazia aqueles tubinhos de dinheiro e funcionava assim. Todo dia? Todo dia. Aí minhas irmãs ajudavam, e o pessoal, outras pessoas ajudavam. E ia para o banco, o dinheiro funcionava assim. Eu frequentava a escola, eu estudava no Souza Marques, Colégio Souza Marques. Por isso que não tinha, da Vila Valqueire para o Souza Marques, não tinha transporte. Então as pessoas ouviam a pé, os carros eram poucos naquela época, o carona. E meu pai tinha um sítiozinho assim, e a gente morava ali na Vila Valqueire até o Souza Marques, ali na Hernani Cardoso, perto de Cascadura, né? Então eu estudei no Souza Marques.
Não, sempre foi muito difícil. Naquela época depois veio lotação, aí as empresas passaram por dificuldades, depois, porque era uma concorrência, porque a concorrência é difícil. O ônibus, a lotação vinha sempre, era particular, vinha sempre na frente do ônibus. O transporte passou por uma crise nessa época, né? Então depois, na época de 60, acho que foi na época de 60, o Lacerda modificou essa parte com lotações, acabou as lotações, veio os ônibus, então formou grupos de empresas de ônibus com o pessoal de lotação e as empresas de ônibus, que no caso da Redentor, que sobreviveu a isso aí, então elas foram comprando ônibus, depois trocando, né? Mas foi um processo difícil, foi quase que nem a Van e Kombi agora. A lotação antigamente era que nem a Van e Kombi agora. Só que as empresas agora já estavam mais preparadas, né? Hoje é outro material. Naquela época, a gente concorrer com os carros eram importados. O material, a mecânica é difícil, as peças importadas. Então era muito difícil para você botar um ônibus para funcionar. O custo era muito alto. Então a lotação era esses outros carros que você conhece, aqueles carrinhos velhos, pequenos também. E aquela luta de... Antigamente as coisas eram assim. Esses carrinhos desse tipo aí que vocês... Estão vendo alguns aí, a coisa era muito difícil. Não, sempre foi empresa de ônibus, toda a vida. Em 50, era o Berlier, era um carro de 5 cilindros. Depois veio o Aclo também, um carro que a gente tinha que fazer as peças aqui no torno, no Rio, que não tinha peça para importar, rodava um mês, quebrava a peça de novo. A peão e coroa do carro, a gente fazia de aço e bronze. A peão era de aço, a coroa de bronze tinha que fazer na empresa porque não tinha... Então, fabricava a coroa e aquilo rodava 15 dias, 20 dias, bota outra. E não gastava, não tinha jeito. O negócio é muito difícil, muito difícil. Algumas peças tinha que fabricar que não tinha aqui. Então, tinha que o torneiro fazer a peça. É lógico que não era com a mesma qualidade da original, mas para ir rodando ia assim. Comecei recolhendo dinheiro. Depois foi tocando, fiz tudo. De motorista, de chefe da noite, e mecânico, eu fiz tudo. O que você imaginar, eu fiz em ônibus. Despachante, inspetor, chefiando e tocando, tudo com isso. O senhor foi motorista há muito tempo? Foi bastante tempo. Trabalhei muito nessa Cascadura Barra, aqui dirigindo depois, mais tarde. E lá Cascadura Bangu, no início eu dirigia. Quando tirei carteira logo, comecei a trabalhar de motorista. Teve uma fase que eu saía de manhã cedo, ia para dirigir, vinha meio-dia, ajudava a recolher a receita dos cobradores e motoristas, que o movimento ficava fraco, saía de novo e rodava até a noite. Eu trabalhava 16, 15 horas por dia. Enquanto isso, eu ia em casa para dormir e trabalhar, e tocar para frente. Os compromissos para pagar, dificuldade, não tinha dinheiro. Você tinha que se desdobrar, filho, tem que fazer, não tem jeito. Aí parei de estudar. Depois me formei mais tarde, né? Depois, mais tarde, eu casei, depois de casado, é que eu fui estudar novamente. Porque teve uma época que eu tive que parar de estudar. Parei com 16, 17 anos, parei. Aí depois voltei mais tarde. Que é assim, quando você puxava a caixinha, ele trancava, ninguém abria. As chaves também vinham no carro, mas ninguém... Estava o dinheiro ali, só se carregasse a caixa, né? Porque também não abria para tirar, né? Eram as caixas... Mas podia carregar as caixas podia carregar, mas era caixinha ainda. E fechava aquilo com cadeado e ficava ali dentro da caixa. Você abria o cadeado e aí tirava a caixa e botava uma caixa vazia. Pertinho não tinha problema de assalto, não. Ainda não tinha. Aí não tinha chegado o progresso ali ainda, não. Era que nem a moeda de R$1 hoje, antigamente não tinha nota, era R$1, então que caía assim. Aquilo caía, tinha até ela batia num lado, batia no outro, caía, ficava embaixo. Aí o motorista conferia, para ver se estava certo. Né? Aí ele arriava assim, conferia o dinheiro se estava certo, era 2, 3 passageiros, ele contava e virava a caixinha. Não tinha trocador. Trocava o dinheiro, que a pessoa chegava com o dinheiro inteiro, ele tinha trocador. Ele trocava e botava o passageiro o dinheiro na caixinha. Não tinha nada, ele ganhava mesmo. A estrada era livre, o negócio era rápido. Chegava no ponto, parava, pegava o passageiro, vinha embora, aí rodava. O trânsito era livre, não tinha garrafamento, não existia, era livre. Não tinha, passageiro era diferente, né? Hoje é mais tumultuado. Naquela época, o passageiro até agradecia, a gente também tratava bem o passageiro. Ela já conhecia, o passageiro já conhecia, o ônibus, o motorista, já havia um convívio assim entre a população, né? O pessoal daquele horário já era quase sempre o mesmo passageiro.
quando se dá sempre no horário, já conhecia. Geralmente parava, tinha os pontos parados. Às vezes um brechinho vinha correndo, naquela época você esperava, você vinha correndo de lá, então você esperava. 50 metros, o passageiro vinha estar do outro lado da rua, você parava no ponto, esperava ele atravessar. Tinha desse jeito. Você não ia deixar o passageiro. Você conhecia, né? Era tudo conhecido quase o passageiro nessa época. Aí isso acontecia, né? Aí isso era o que tinha mais, né? Espelho do ônibus assim, olhava. Aí tinha a moça que já esperava aquele horário, né? Está entendendo? É aquela paquera de sempre, como é ela. Não mudou muito do que é hoje, não, sabe? Aquela época era assim. As moças ficavam na porta de casa, passava, né? A hora que a gente passava, já conhecia, dava um até logo, um adeus, e assim. Era o mesmo bairro, o mesmo lugar, a gente conhecia todo mundo. Então ficava assim, era interessante. Era diferente, realmente era assim, era interessante. Eu gostava. Sabe, eu trabalhava com prazer. Sabe você fazer aquilo com prazer? Eu fazia com prazer. Graças a Deus, acidente não. Eu lembro uma vez que o carro faltou freio, aí eu passei apertado. Naquela época faltava muito freio. E o freio tinha que dar 3 pedaladas para frear. O carro não era que nem os carros de hoje, não. A direção dura. Não tinha hidráulica, não tinha nada disso, não. A direção que era um pau para você ver aquilo duro. Você fazer, mas eu já era forte. Hoje que tem senhoras que dirigem carro, naquela época não dava, não. Nenhuma senhora dirigia ônibus, porque o volante era muito pesado. E o freio era 2, 3 pedaladas, e era borrinho de freio, era óleo, arrebentava a borrachinha, faltava freio no carro todo. Aí você tinha que reduzir na caixa de mudança, frear no motor, no meio fio, e se virar para não bater, né? Mas se trabalhava sempre com cuidado, também não andava em grande velocidade, né? Tem uns carros, não, tinha que ter cuidado, né? Andar mais devagar. Não. E agora a dificuldade dos carros, a dificuldade era grande. Assim? Você chegou a fazer mecânica também nos carros? Fazia mecânica quando precisava, às vezes soltava uma peça, levava no acelerador da mão, às vezes pedia, ajeitava, porque aquilo tudo levantava o capô para andar com o carro, aquele capô, às vezes caía na cabeça da gente. É tanta coisa que às vezes arrebentinha na mola do acelerador que soltava. Os carros, a coisa era interessante, que hoje é tudo certinho, direitinho ali, tudo estudado. Naquela época era de qualquer maneira. Os carros tinham dificuldade, não era brincadeira, não. Quantas vezes às vezes eu ia no carro, o carro soltava o acelerador, e eu ia dirigindo, o motorista ia dirigindo, aí eu ia levando os passageiros, ia regulando o acelerador na mão, para levar o carro até o final do ponto, senão o pessoal ficava todo a pé. O passageiro naquela época empurrava o carro, quando enguiçava, saía todo mundo e empurrou o ônibus, vamos embora, a bateria não está boa, parou o motor. Aí empurrava todo mundo. Aqui quando nós viemos aqui para Jacarepaguá, aqui a cidade de Deus, tudo era barro aí, a gente amassou barro aí para caramba, o carro caía na valeta, e tinha que puxar e escorregava dia de chuva. E tudo isso aqui, amassar muito barro aqui em Jacarepaguá. Aí foi difícil. Aqui foi, lá a cascadura, ali já era asfaltado, não era asfaltado, era pedra, dava para trabalhar melhor. Aqui foi pior. Aqui queimaram um carro da Ideal ali na Vargem Grande naquela época, porque aí o pessoal abandonou tudo aqui e foi para Ilha do Governador, ficou sem transporte aqui. As empresas saíram daqui, ficou sem transporte Jacarepaguá. Queimaram o ônibus um dia dele. Naquela época, o ônibus era uma dificuldade para você ter ônibus. Queimaram aqui em Jacarepaguá. Ônibus da Ideal naquela época. Aí ele largou, fechou a empresa, levou os carros todos lá para a Ilha do Governador, estava começando a ilha. Aquela empresa Ideal, ela começou a rodar aqui. Ela é antiga. E a Santa Maria já rodava aqui também, a Santa Maria. Eles fizeram o seguinte, o Lacerda tirou a nossa linha daqui e mandou a gente rodar São Salvador Leblon via Joque, e São Salvador Leblon via Copacabana. Nos tirou as linhas daqui para lotações, que ele trouxe lotações para aqui. E nós com a garagem aqui, e nos deu 2 linhas na cidade. Aí fomos para a cidade. Aí depois nós não tínhamos assim, conhecimento, né? Prestígio político e tal. Aí naquela época, sabe como é que é? Aí as linhas lá nos deram as linhas. Nós começamos a trabalhar e as linhas ficaram boas. Aí nos tiraram a melhor para uma outra empresa lá. Aí tiraram aquela linha e nós ficamos com uma outra linha. Aí depois outro problema, nos tiraram a outra linha também e nos mandaram fazer Horto Lido, que é uma linha que ninguém queria. Aí nós pegamos e dissemos, então vamos parar de uma vez. Já sofri tanto com ônibus,
sai daqui, vai lá, eu faço 2 linhas na cidade, melhoro as linhas na cidade. Aí, quem tinha prestígio político, né, naquela época conseguiu. Aí nós pegamos, paramos. Aí nós paramos, aí naquela época tinha um coronel lá, que era representante lá da CMTU, chegou lá, nos deu uma bronca, por que a gente parou? Porque eu não dei confiança, ele mandou o lugar, não é para parar, então para logo aqui, pronto. Aí, porque aquilo não era direito, aquilo, né? Aí Jacarepaguá não tinha transporte, aí nós ficamos parados, aí dispensei os empregados, aí resolvi parar mesmo, vender os ônibus, acabar com tudo. Aí um engenheiro lá viu que a injustiça que fizeram com a gente, e eu sou muito grato a ele, chama-se Dr. Simar. Ele viu e falou com o comandante lá, o que fizeram com ele foi uma injustiça. Aí tinha uma linha aqui em Jacarepaguá que abandonaram também, ninguém queria. A empresa aqui saiu lá para a cidade, também não tinha condição para a cidade, Jacarepaguá não tinha. Aí nós viemos para aqui, ficamos com a garagem lá em Vila Valqueira e rodamos aqui. Depois arranjei a garagem aqui. Aí começamos rodando, as garagens eram pequenininhas naquela época, não era assim grande assim não. Aí começamos a rodar, daqui da freguesia para Candelária. Mas íamos lá para o Bom Sucesso, ainda não nos deixava ali pelo menos, fomos para o Bom Sucesso, tinha aquelas cancelas do trem, ficava parado aquilo para esperar o trem, passava por umas 3 cancelas. Plim, plim, plim. Nós conseguimos fazer a linha assim, indo daqui para a cidade para o Bom Sucesso. Aí depois conseguimos botar ela aqui pelo Meia. Aí Cascadura, Meia e tal. E depois fomos aumentando, depois outro lugar transporte aqui, depois compramos outras empresas aqui da região também, que se criaram de lotações, viraram empresa, mas não funcionavam. E fomos comprando e negociando e aumentando. Aí chegamos a ter 3 garagenzinhas pequenas. Aí fiz o estudo dos movimentos, né? Desencontrava tudo, e se eu conseguir botar tudo numa garagem só, vai baixar os custos, porque não vai ter hora ociosa do ponto garagem. E o ponto era esse aqui. Eu rodei tudo aqui. Aí lutei para comprar esse terreno aqui, compramos então esse terreno aqui. Aí botamos tudo aqui dentro, uma garagem só. Aí começou a expandir a Redentor. Em 68 eu inaugurei a garagem, 28 de maio eu inaugurei a garagem aqui. Aí já fiz uma garagem moderna. Essa sala já foi dessa época. Foi a primeira empresa a fazer uma garagem, um pátio grande assim, com escritório, com tudo. Naquela época era uma empresa assim, já. Porque eu tinha um sonho assim, pegar um terreno, fazer uma terraplanagem, arrumar, porque era tudo assim, garagem de posto de gasolina, só pequenininho assim. Então fiz uma terraplanagem aqui, arrumamos, fizemos um projeto no papel. Aí depois foi o Negrão de Lima, que veio inaugurar a nossa garagem naquela época, foi um prestígio danado. A gente já era esse escritório novo assim desse jeito. Hoje está velho, né? Mas naquela época era uma coisinha moderna, para isso, uma estruturazinha dessa que vocês viram aqui, para a época foi muito boa, né? Então nós inauguramos. Aí veio o nosso sonho, né? Aí tinha outra empresa que rodava daqui para a cidade, depois nós compramos também, depois está aqui. Aí ficamos exclusivos de transporte para a cidade. Aí nós pedimos, a autoridade, foi criação nossa, negócio de ônibus com ar-condicionado no Brasil. Aí nós começamos a trabalhar junto à autoridade, uns diziam que não dava certo, outros aceitavam, aí teve um engenheiro lá, o pessoal da cidade, da secretaria, que achou interessante. Aí começamos um trabalho a desenvolver um estudo. Procurei todas as fábricas no Brasil, onde eu chegava e dizia, isso não dá certo no Brasil, ar-condicionado, isso não vai dar certo. E coisa. E eu, então, achei que dava certo, porque nos Estados Unidos é frio, lá os ônibus eram com ar-condicionado, o Brasil é quente. Eu pensava assim, se botar ar-condicionado aqui no Brasil, o turismo, eu viajei um pouquinho também depois, né? Fui conhecer outros lugares, eu tinha muita curiosidade de viajar, conhecer. Quando eu ia viajar, não era para passear, não era para ver as coisas, o que acontecia lá fora para trazer para aqui. Então eu vi nos Estados Unidos. A Greenhall, que era uma empresa maior dos Estados Unidos, é tudo com ar-condicionado. Aí eu queria trazer isso para aí, mas não podia comprar o ônibus, não, trazer para aqui, porque não era proibido, a Cassex não deixava. Você não podia importar. Então, eu fui a Marco Polo, procurei as fábricas todas. Naquela época, a fábrica grande era a Ciferal aqui, que fabricava os carros da Cometa. Aí eu reunia com a diretoria, aí eles pensavam assim, esse cara aí é maluco. Pensavam assim, olha o ar-condicionado, esse cara está com ideia. Aí ia na outra, e não atendia. Aí fui para o Sul, para Marco Polo.
Cheguei na Marco Polo, falei, eles vieram 3 vezes aqui, aí naquela época era a época dos coronéis aí ainda. E tinha um coronel que mandava lá. E eu fiz a cabeça do vendedor, que vinha aqui. A Marco Polo naquela época tinha um vendedor daqui, pelo Nordeste, por aqui afora era um vendedor só, por aqui. Você viu também na Marco Polo, uma empresa mais assim, do Rio Grande do Sul, pequena ainda, a Marco Polo. Aí a Marco Polo foi lá, aí o Martins me ouviu e tal, era um engenheiro, então ele veio para aqui, no Rio, viu a garagem. Eu digo, olha, se não der certo, eu compro esses carros, não tem problema não, eu até paro os carros aqui depois, que não vai me afetar muito não, que eu já estava numa posição melhor, já com a estrutura melhor. E aí o Martins chegou, viu, olhou e acreditou em mim, né, no nosso trabalho aqui. Quando falo eu, é a diretoria, né, não sou eu só. Eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque isso aqui é a diretoria, meus irmãos, né, família, a empresa de família, familiar. Mas eu ficava mais à frente dessas coisas. Aí o Martins chegou e aceitou o desafio comigo. Aí nós estudamos aí para fazer o carro no Brasil. Então a imprensa ficou aqui em cima, Jacarepaguá é o primeiro lugar para fazer ônibus, transporte, tal. Aí a coisa foi indo. Eu toda semana tinha que falar com a imprensa. E eles vinham para aqui, queriam saber como é que era. Aí eu digo, está importando os aparelhos e tal. Porque a Cassex naquela época era assim uma dificuldade. Você vai entrar no documento para entrar 6, 8 meses, um tempo enorme para importar. Aí conseguimos trazer os aparelhos, botamos lá no Sul, isso levou 1 ano e tanto com esse negócio. Para faz, não faz, e arruma, não arruma. Aí vamos lá, compramos carros, vamos lá botar. Chegou os aparelhos, vamos fazer os carros. Aí o primeiro carro foram montar lá pelo catálogo, aquela coisa toda, não deu certo, gelava demais o carro. Aí ligamos para a Thermo King, Westinghouse, lá nos Estados Unidos. Aí ele vai no Uruguai, que tem um fulano assim, que se aposentou aqui nos Estados Unidos, de montar ônibus e tal, que era perto do Rio Grande do Sul, né? Aí fomos lá buscar o homem, ele veio, chegou lá, não, o problema é aqui, ali, ajeita lá, botou na casa, aí ligou o negócio, pô, funcionou o ar-condicionado. Aí ficou bonito, aí montou tudo, traz os carros para aqui. Quando foi aqui, que botamos ar-condicionado, foi o maior sucesso, aqueles carros geladinhos, aquela vidro assim, ainda vinha aquela umidade, para lá, para cá. Jacarepaguá rodando aqui, funcionava bem. Depois, aí as empresas de turismo queriam carro para alugar, e turismo queria, eu não podia alugar, mas aí começaram a comprar, e a Marco Polo, que era uma empresa, teve um desenvolvimento enorme. E hoje, a Marco Polo, daí começou a vender para a América do Sul, no Brasil, porque todo mundo ligava para aqui. Aí eu indicava Marco Polo, que era que tinha já o know-how, né? A Marco Polo foi crescendo pela América do Sul. Hoje a Marco Polo, se não é a maior, uma das maiores empresas do mundo. Isso de 73 para aqui. Hoje é uma empresa do mundo. Tem umas 7, 8 fábricas por aí. O Martins continua lá no comando. E eu fiquei velho e ele também. Então, a coisa é assim. Tem história por aí afora. Aí um dia eu viajei, fui para o norte. Aí cheguei lá, já tinha os carros rodando aqui, aí o pessoal conhecido e tal, o pessoal, um amigo que foi lá, foi o prefeito, quis nos mostrar um ônibus de ar-condicionado, que ele já tinha comprado um ônibus de ar-condicionado, mas não sabia que eu... Aí lá fomos ver o ônibus de ar-condicionado, que era a maior novidade na cidade, né? Vamos lá ver, então eu digo, aqui tem um pouquinho dessa história, tem um pouquinho... o pessoal apelidou de Frescão na época, não sei nem como saiu esse nome de Frescão, até nem achei bonito, né? Mas botaram Frescão, foi o Frescão, e foi por aí afora. E foi a primeira empresa no Brasil a rodar com ar-condicionado, essa dificuldade toda. E depois as empresas de turismo começaram e depois, é isso que você vê no Brasil hoje, né? Então, o Brasil, o turismo cresceu muito em função dessas coisas também. Um pouco de cada coisa, né? Que na época não tinha. Chegar um turista aqui, não tinha um ônibus de ar-condicionado, não tinha... Aí foi assim, e a Thermo King montou uma fábrica no Brasil. Depois eu ganhei a passagem aos Estados Unidos, que não deixava eu pagar nenhuma ligação aqui para o Brasil. Conheci todos os Estados Unidos. Depois nossa empresa servia assim de... Então eu era convidado para ir num lado e no outro, falar sobre isso. Não. Foi uma linha daqui, da Praça Seca para a cidade, para o centro da cidade, Castelo. Começamos com 6 carros, logo depois botamos mais 6, 12 carros.
Aí começou a dar uma frequência melhor, andava sempre lotado, vendia passagem antecipada, estava sempre cheio para aquele horário, para você. O passageiro comprava. Naquela época era assim, podia comprar. E comprava também se tinha lugar. Agora, se tivesse tal lugar, passava onde aquele seu lugar estava reservado. Mas depois de começar a cortar tarifa de ar-condicionado, problema político, entra política no meio do negócio de, não aumentava a tarifa, aí os custos subiram, aí ficou um pouco desacreditado o serviço, porque tem essas coisas todas, né? O transporte, ele tem esses ciclos, né? As pessoas às vezes não conhecem bem, não sabem o que passa dentro de uma empresa de ônibus, pensa que, alguns não têm muito conhecimento, pensa que é só botar o óleo diesel no carro e ele roda, e não sabe da estrutura toda que tem que ter por trás disso, e o custo disso. E aí a tarifa é política, e depois vem aquelas coisas, e não pode aumentar, porque senão vai aumentar a inflação, e o custo aumenta, e as coisas vão assim, e vai por aí afora. É triste a gente ver, ela não é nossa, mas estava a coisa ficando difícil, né? Então pegamos ela de graça, para estourar na nossa mão, e nós conseguimos levantar. Entendeu? Não te paguei nada por ela. E daí vamos embora. E levantamos. Depois veio a encampação. Mas Isso foi no início, isso foi em cima. Na época do Lacerda? Ainda, foi na época do Lacerda aí, por ali. Daí começamos a mudar para cá, para lá, e depois de pegar lá do zero, e depois também fechamos, íamos acabar com tudo, cuidar de outra vida que isso não dava certo. Mas depois surgiu isso, já tinha mandado os empregados embora, estava vendendo os carros, aí surgiu essa linha, nos chamaram, porque nós éramos considerados bons empresários. Aí nós viemos para Jacarepaguá, que não vinha transporte, começamos a trabalhar aqui. A empresa é eu, meus irmãos e meu cunhado. A família, a empresa era familiar. E crescia o lugar, nós botávamos ônibus. Crescia mais um bairro para aqui, a gente ia botar. Crescia mais para ali, ia botando ônibus. E foi assim, foi crescendo. E que nem agora no PAN também, nós fizemos o PAN, e vai crescendo por aí. Nós estamos aí, a Redentor está aí, você está vendo aí o crescimento. O carro, frota está direitinho. Quando você está numa região que está sozinha, você não tem muito problema, porque você daquela região vai mais para ali, vai mais para aqui. Mas isso aqui sempre era nós e a outra empresa aqui, sempre teve um bom ambiente entre nós. Nunca tivemos briga com ninguém, sempre o bom senso sempre prevaleceu, né? A gente era mais uma perna para aqui, puxa mais para aqui, bota uma perna para ali, de acordo com os bairros, né? Você ia ajeitando aqui, ia fazendo, atendendo. O problema é atender o público, não é mesmo? Então, atendendo, e foi assim. A encampação foi muito triste, né? Bom, deixa eu colocar para vocês. Encampação é o seguinte, sem modéstia nessa empresa, tinha uma estrutura boa, que vocês estão vendo aqui, já tinha isso tudo aqui. E eu estava em casa, e um colega meu disse para mim o seguinte: Avelino, ligou até à noite para minha casa. Amanhã vai ter uma fiscalização grande nas empresas, porque eu vi lá um movimento, que muita gente falando para sair de uma empresa, vai ter uma fiscalização grande nas empresas. Eu digo que tá bom, deixa, é bom, até fiscaliza, que eu até gostaria da fiscalização, porque a gente trabalhava numa dificuldade desgraçada, o dinheiro não dava. Você tinha que fazer das tripas coração para rodar a empresa, ia ficar duro, tinha que pagar o pessoal, a tarifa não dava, os custos só, porque eu não posso, a empresa de ônibus não é um negócio, nem um comércio. Que você compra isto por X, bota a tua percentual e vende por X. Aqui o negócio custa 10 e você tem que trabalhar com 8 às vezes. E o teu custo é de 10. E você tem que trabalhar mais barato, que o teu custo subiu, mas a tarifa você não pode aumentar, só com autorização do governo. E na época dos militares aí, era uma dificuldade desgraçada, que só o ministro da Fazenda é que dava o aumento para aqui. O ministro da Fazenda era muito ocupado e ele dizia, não, mas isso vai dar inflação, não sei o quê. Então não tem aumento não aumenta o ônibus. E as coisas, e óleo, petróleo subindo, pneu subindo, peça subindo, pessoal subindo. E tudo direito, não mexi em nada. Deixa eu vir lá a fiscalização. Se vier, eu não sabia que era para minha empresa, que era a fiscalização nas empresas. Quando foi 9h30 da manhã, 10 horas, chegou um apatão com os policiais, 6 policiais, parou aqui na porta da empresa, ficou ali na porta. E veio 2 para aqui, para a porta aqui. E chegaram aí uns 20
Fulano, se eu posso falar para vocês, não vou exagerar isso não, umas 20 pessoas, pronto, ia dar outro nome, mas não vou falar. Umas 20 pessoas. Aí um queria saber quanto é que eu tinha de óleo diesel no tanque, outro queria a documentação da empresa, outro queria isso, outro queria ver contabilidade, outro queria ver não sei o quê, outro queria ver quantos pneus eu tinha, queria ver não sei o quê, um para cada lado. Aí eu estou dando atenção ao pessoal, mas já achei aquilo estranho. Quando chegou meio-dia, vieram as 3 ou 4 patrões cheios de soldados, ficaram 2 aqui, 2 ali, 2 acolá. Ele é aquilo, eu digo, isso aqui vai dar zebra, o que esses caras vão fazer? Aí quando foi 2 horas da tarde, me liga, pessoal, Avelino, sua empresa foi encampada, não sei o quê, chegou um oficial de justiça com documento, dizendo que eu não podia mais administrar a empresa, que a empresa não era mais minha, era do governo. Aí a justiça decidiu, né, você tem que cumprir. Aí eu parei assim, me deu aquele... Como é que pode ler aquele negócio? Eu li. Aí falamos, estava aqui, nós falamos, foi encampado. Aí aquela confusão, né? O pessoal que estava aqui também, o rapaz que era o que chefiava isso aqui, chegou para mim, era até conhecido meu. Eu não sabia que vinha aqui para nada disso não, sinceramente. E já nomeando ele o diretor da empresa, e eu tinha que sair. Aí eu tinha um quadro aqui da minha esposa, que ela me deu, e eu tinha na minha sala que tirar o quadro e eles nem deixaram. Isso aqui também me deixou muito triste, porque não pude tirar nada da empresa. Eles não deixaram. Tudo que tinha aqui tinha que ficar aqui, nem um papel, nem nada. Foi assim, uma violência, né? Uma violência é um negócio que eu não devia imposto nenhum, eu cumpria com as minhas obrigações, o trato disse, bom, você não paga imposto. Né? Eu não havia motivo, assim, se é um motivo, é um motivo. Ele não paga imposto, o imposto está tudo direito, a coisa que eu pago sempre, tudo direito é imposto. Pago uma fortuna de imposto, mas eu andava tranquilo. Estava com meus compromissos em dia, muita dificuldade, às vezes, devo a banco, devia a banco, às vezes, mas meus compromissos, eu pedia emprestado a banco e tal, pagava, ia remando assim. E eles assumiram aqui. Bom, durante esses 2 anos que eles ficaram aqui, só foi destruição. Destruíram tudo, acabaram com tudo. Eu tinha comprado nesse ano 140 carros novos. Novos, 0 quilômetro, nesse ano. Foi em dezembro, dia 10 de dezembro. Então, em 85. 10 de dezembro eles encamparam a empresa, e eu tinha comprado 140 carros novos. Ainda tinha alguns que estavam chegando aqui. Aí ficaram aí, que nem uma caça às bruxas, aí, vendo isso e aquilo. E, tá bem, pô, não teve jeito, a polícia aí, você não vai lutar contra a ordem da justiça para ser cumprida. Fui embora, não passei mais nem aqui. Peguei o carro, fui embora. Eu só não deixei fazer uma coisa, que ele estava registrando meus carros para sair ali, registrava tudo. Aí eu peguei, chamei o porteiro, falei que eu vou dar uma volta ali. Você fez uma hora que eles estavam meio distraídos, eu digo, não vou dar essa confiança para eles. Eu digo, quando eu apontar o carro ali assim, tu abre, deixa o portão aberto, que o porteiro me ficou lá. Aí eu saí carro direto, não dei confiança de ajustar nada, fui embora. Ficou aqui a empresa. Durante esse período todo, destruíram tudo. Os carros aqui era o seguinte, quebrava um carro e tirava peça de um para o outro. Foi quebrando e ficaram os cavaletes aí. Pneu, tudo, os carros foi parando, parou a empresa. 2 anos depois não tinha quase nada rodando. Aí mudou o governo, aí veio outro governo, né? Moreira Franco. Aí nos chamou e disse, se vocês quiserem pegar a empresa, eu devolvo, mas não pode mover uma ação contra a empresa, tudo destruído. Roubaram tudo, carregaram tudo daqui. Pneu era só sucata nos carros, carro sem motor tudo sem óleo, tudo estourado. Chamei, quando assumi aqui, veio 2 caminhões encheu de motores, tudo estourado, para consertar os carros, todos os cavaletes. Sabe como é carro da prefeitura quando fica na sucata? Já viram assim, uma sucata da prefeitura, que fica tudo sem roda, sem... Está tudo desse jeito aqui. Aí eu olhei, mas eu não podia mover a ação, assinei um documento que aquilo era assim, você se enforcar naquilo, assinar a sua sentença. Pá. Aí eu digo, mas eu tenho capacidade de sentença, já passei tanta coisa na vida.
não dá para fazer mais essa aí, só são queridos. E vamos tocar, gente, isso aí a gente conhece, a gente levanta isso de novo. Aí começamos, viemos para aqui, rapaz. Isso foi em janeiro. Aí começamos a trabalhar. Trabalhar. Quer dizer, voltou aquela história das 16 horas por dia. Eu saía em casa para dormir e voltar para aqui. Só não dirigia ônibus, mas do resto era consertar carro. E cada vez botando mais um carro na rua e mais um carro na rua. Sabe? Bem um temporal aqui no Rio de Janeiro. Que carro na Praça da Bandeira, carro de passeio, ficou em cima do outro. Olha, isso foi em janeiro. Em fevereiro aconteceu isso. E esse galpão aqui virou um jornal velho, um troço. Acabou. Ficou isso assim, aí dá para chorar. Caramba, como é que eu vou fazer? Mas a gente não tinha dinheiro, tem crédito. Aí cheguei, o rapaz que fez o galpão, chamei ele aqui. Veio todo mundo para ir na noite, aí só à noite. Acabou a garagem, você teve uma coisa da encampação daquele jeito, você tinha que assumir contra pra caramba, consertar a frota. Imagina você com o galpão destruído. Parece que assim, o mundo acabou. Mas a gente respira fundo assim, vamos começar de novo. Começa tudo de novo outra vez. Consertar o galpão, arrumar os carros, botar na rua e vai por aí afora. E nós, no mínimo, eles que não têm competência, eles viram quem tem competência de pegar e levantar uma empresa de novo. Então foi duas falências que nós, não é uma falência, duas falências que nós levantamos de novo aqui na empresa. E a empresa está aí hoje firme, forte e funcionando. Então, eu às vezes até me emociono. Comecei a trabalhar Eu comecei a trabalhar numa metalúrgica. Tinha uma coisinha pequena aí, eu fui tocando. Eu fiquei sem empresa, sem dinheiro, sem nada. Minha filha, tu imagina uma empresa dessa? Tu encontrar uma sucata de prefeitura. Sabe essa sucata de carro velho de polícia? Quando vê um monte de carro da polícia velho que não roda mais? Era isso que ficou aqui. Agora, você imagina você reformar isso tudo, levantar isso tudo, 90 títulos protestados, 2 anos sem pagar um imposto, obrigado a pagar o imposto tudo de INPS, tudo, acidentes que tinha aí, isso era de qualquer maneira. Estou pagando até pouco tempo, ainda pagava acidente dessa época. Ó, rapaz, era melhor não começar, se eu pudesse começar uma coisa do novo, sem nada, era 10 vezes melhor que isso. Eu não sei porque foram encampadas, o pessoal não diz aí que tem empresas que têm que voltar a ser do governo, essa é mania. O Brizola naquela época era o homem que encampou lá no sul, não sei o que, deu certo, se mudou encampar aqui. É mania, o que você vai fazer? Eles é que tem a caneta na mão. Precisou de encampar e fez isso que fez. Foi um fracasso total isso aqui, foi um fracasso total. Porque a coisa pública, você sabe como é. Primeiro virou emprego isso aqui. Quando cheguei aqui, tinha o dobro do pessoal que precisava para trabalhar. Ainda tive que dispensar esse pessoal todo que tinha aqui e pagar para mandar tudo embora e sem dinheiro. Como é que vai fazer? A sorte é que tinha crédito, algum crédito ainda, não com bancos, porque banco você chegava no banco, o banco nem olhava para você. O que eu assinei, ele está morto. Eu acredito no trabalho. Então fomos trabalhando e levantamos a empresa e chegamos onde nós hoje estamos. Aí foi assim e foi muito trabalho, mas nos atrapalhou muito, muitos anos pagando conta atrasada, dívida e essas coisas todas. A gratuidade é outra coisa. Rapaz, o transporte é sempre visto de uma maneira que tudo tem que fazer. Ir na padaria pegar um pão, dar ao idoso, nem estudante, nem nada, nem no mercado pegar nada. Por que eu tenho que pagar todo o imposto? Eu pago tudo que é imposto, ainda tenho que dar transporte de graça, eu pago óleo diesel ao mesmo preço, o pneu ao mesmo preço, tudo ao mesmo preço, o salário ao mesmo preço, eu pago todo o INPS. E por que eu tenho que dar transporte de graça? Eu acho que tem que. Eu acho que o idoso e o estudante, mas o governo é que tem que bancar isso aí. Eu não sou contra o idoso viajar, não sou contra o... Agora, hoje a opção de gente viaja de graça aí, e quem é que paga? Porque o transporte ele podia ser muito melhor.
O transporte está errado no transporte, é não ter vias exclusivas para os ônibus. Vocês estão vendo aí, o transporte é fundamental numa cidade. Você vê Curitiba, ali no Jornal do Globo de ônibus, Curitiba, mas vai ver o transporte em Curitiba. Tem canaleta exclusiva para os ônibus. Isso tinha que ter aqui, canaleta, fazer obra. O governo, no lugar de encampar em pleno, tinha que fazer vias expressas para os ônibus, né? Para funcionar, mas não é fazer numa estrada, botar um remendo aqui que nem a Avenida Brasil, não é aquilo não. Faz uma ida e volta com duas pistas de cada lado, para a coisa funcionar, não é fazer o que estão fazendo aí. Aí sim, essa quantidade de carros, não havia essa necessidade de tanto carro de passeio. Agora, fazia vias exclusivas para ônibus, só ônibus. Então, o transporte é rápido, e tu diz que tem um transporte rápido e um transporte bom. Eu sou a favor do transporte bom. Eu viajei o mundo, eu conheço o que é transporte bom. Nós temos capacidade de colocar no Brasil, os empresários do Rio de Janeiro, os empresários, não sou eu não, todos eles têm condições de dar um bom transporte, muito melhor que esse que está aí. Agora, não nos dê condições. Agora, o governo que nos dê condições, nos abra vias exclusivas para os outros passar sem estar interrompendo, misturado com caminhão, com táxi, com carro de passeio, que cabe com isso. Eles têm que fazer um sistema melhor, como tem em Curitiba, como tem em outros países, que não precisa de adivinhar, não tem que adivinhar nada, tem que chegar e copiar aquilo que funciona nos outros lugares. Funciona aqui. Eu penso, e esse sistema a gente implanta aqui. Aqui nós implantamos um treinamento. O tratamento. Eu não aceito que um inspetor chame um funcionário meu atenção na frente de ninguém. Eu acho que ele pode ser disciplinador com educação. A educação parte desde cima e ela tem que chegar lá no fundo ao passageiro. Vem em sequência, chegando ao motorista, ao inspetor, ao fiscal, ao despachante, ao motorista, para chegar com educação ao passageiro. Isso aí nós implantamos aqui, e isso somos rígidos com isso, e nós treinamos o nosso pessoal, muito treinamento. Se você consegue sucesso com muito treinamento. Nosso pessoal é todo treinado aqui, mecânicos, motoristas, cobradores, inspetores, fazemos cursos aqui dentro, trabalhamos muito aqui, é um trabalho muito bom. Isso é um grande patrimônio que a empresa tem. A Redentores tem um grande patrimônio, que é a equipe dela, o pessoal que ela tem. E essa é uma razão do nosso sucesso. E quem não partir para isso vai ter mais dificuldades. Vai ter dificuldade. E se não fizer um trabalho bom, o treinamento, as coisas evoluem e nós temos que acompanhar. Eu, ainda por incrível que pareça, de vez em quando eu deixo meu carro com motorista, eu ando dentro do ônibus e viajo. Eu gosto de sentir. Eu viajo no ônibus, sento claro no meio dos passageiros, fico lá. Eu fico sentindo, converso, puxo assunto, andava. Principalmente, às vezes, no Frescão até. Eu vou para a cidade, vem de Frescão. E o motorista vem com o carro. E aí você sente o que está certo, o que está errado. Agora, vejo o ônibus parado num lugar, vem caminhões, tem carros, tem tudo. Ora, se tivesse uma via expressa, funcionaria melhor, né? Então, a gente sente. E vejo o tratamento. E eu não vou dizer que meus motoristas, cobradores, tem de tudo também. Tem alguns que deixam a desejar, mas não é a nossa orientação, a nossa disciplina aqui, a maneira que a gente procura. Fazer tudo direitinho, dar um bom tratamento, você não escuta um barulho, não escuta um falar mais alto que outro aqui. Você pode qualquer hora, você não vê ninguém gritando, você vê um respeito geral, que a gente transmite isso a eles, e eles transmitem, a maioria, não vou dizer 100%, mas transmite isso aos passageiros, e essa é a razão também, que nós temos sucesso, é o atendimento ao passageiro assim, falando assim. Porque a empresa, a grupo pelo seguinte, o transporte, você tem que ver os estudos de movimento. Nós temos que ter uma garagem mais próxima de Cascadura, para o carro não andar daqui até lá, né? Então temos uma garagem lá e ficamos aqui. E dividimos porque achamos interessante, né? Assim, tem várias empresas, porque pensando até em outras coisas, né? Eu acho que ter outra empresa assim é mais interessante. Não fica o nome só, né? Divide, você compara uma empresa com outra, como uma funciona, deixa uma administração numa empresa, outra administração na outra, então você faz tendo várias empresas dentro de casa, assim você compara o resultado de uma, qual é que funciona melhor, e há um interesse em cada uma gerência, né? Fazer um trabalho melhor, sempre procurando o melhor para o passageiro, o melhor para a empresa, o melhor. E se você vai colhendo o que está melhor aqui, bota ali,
e vai ajeitando assim. Eu acho que você tem uma comparação. Se você botar uma empresa só, é uma coisa só. Aquela tem os custos dela, essa tem os custos. Você tendo 3 empresas num grupo, você faz uma comparação, é interessante. O grupo está perto de 700 carros. Sim, temos uma frota com os nossos muito boa. Desses 700 carros, mais ou menos quantos têm ar-condicionado, você sabe? 120. Quantos? Praticamente 120 carros. 120 carros, aproximadamente 120 carros. É porque o passageiro, você em transporte, tem um passageiro que quer o carro mais barato. Você tem um carro que tem com ar-condicionado urbano, que é outro, mais um pouquinho, e tem o frescão, e tem o passageiro que é um carro, linhas mais rápidas. O transporte, você tem que fazer ele de acordo com a linha, ou botar o carro de acordo com a linha, com o passageiro, com o que ele quer. O passageiro quer o quê? Carro limpo, rapidez, que é carro bonito, beleza à parte. Por incrível, beleza é parte fundamental também, o pessoal quer um carro bonito. Então você tem que ter isso, carro limpo, carro rápido, rapidez, ponta a ponta, ser o mais rápido possível, o carro que ande desenvolva bem, não correndo, não é que correria, mas um carro mais leve, né, do que um carro mais pesadão, né? Então, eles querem, o passageiro prefere isso, você procura dar aquilo que o passageiro, nós fazemos pesquisa, na nossa região, fazemos pesquisa, analisamos o que o passageiro pede. É feito um trabalho todo assim, em cima, né? Não pode ser assim um bom momento. O transporte ele é ciclo, tem altos e baixos, uma hora entra uma política, muda de um jeito, outra hora entra a política, vira de outro jeito, então uma hora é melhor, outra hora é pior, não tem assim. Eu não posso dizer um momento que você, quando tem um momento melhor, você paga mais dívidas. Aí quando aí começa a dívida de novo. Ele tem essas fases. Ele assim, ele não é uma. Porque é uma coisa, deixa eu ficar, você tem o custo X, eu tenho o custo 10, preciso de 11 para trabalhar, pronto. Não é assim. Tem uma hora você tem o custo de 10, você tem 11, 12. Tem uma hora você tem o custo 10, tem 8, 7 tarifa. Então, e aqui que vem, aqui vai, agora é política, depois é não sei o quê, agora não pode dar tarifa, e as coisas sobem, e fica assim. Então, é difícil, eu não posso dizer assim, uma época boa. A época, você tem que fazer a época dentro da empresa. Você tem que reduzir, você tem que, às vezes, tem que dar não é o serviço que você gostaria de dar ao passageiro, mas é obrigado a sacrificar uma porção de coisas. Está entendendo? Para conseguir viver, senão você quebra a empresa. Então, você é obrigado a cortar certos horários, é obrigado a fazer certas coisas que normalmente você não deve fazer. Mas você é que nem em casa. Você precisava de tanto para sobreviver, mas você só ganha aquilo. Você vai cortar uma opção de coisas, concorda? E tem gente que corta até na comida, não? Você concorda que tem que cortar às vezes? Cada um tem a sua vida. E tem coisas que a gente tem que cortar na carne, tem que cortar. Então, você não sobrevive, é verdade ou é mentira? A vida é assim. Então, o transporte, ele tem essa dificuldade, nós temos essa dificuldade. Porque nós gostamos de dar um transporte bom, mas às vezes não temos condição de o dar. E a culpa não é nossa. Aí a gente tem que inventar para a coisa acontecer. O PAN trouxe para Jacarepaguá, depois do PAN, trouxe para Jacarepaguá uma porção de imóveis, você vê prédio por todo lado aí. E você tem que acompanhar o desenvolvimento. Está entendendo? Então nós estamos acompanhando o desenvolvimento, prestando um bom serviço. Vocês podem ver nos jornais e tudo, dificilmente vocês veem uma reclamação de Jacarepaguá. Não é porque nós trabalhamos aqui não, é porque nós acompanhamos. Nós acompanhamos. Se vai abrir um supermercado lá, nós já estamos preocupados com aquele supermercado, vai dar tantos passageiros. Então nós já temos o estudo de toda a região, pesquisa em toda a região. É um trabalho que nós fazemos aqui. Então nós estamos estudando tudo, acompanhando. Você não pode esquecer, bom, deixa a empresa lá. Você tem que estar vivendo todo momento. Acompanhando a frota na rua, acompanhando os pontos, tendo informação. Você tem que precisar de informação. Se você não tem informação, você não dirige a empresa. Você precisa de informação para dirigir a empresa. E essas informações nós vamos buscar onde elas estiverem, nós estamos sempre atentos a elas para melhorar cada vez mais. E o empresário tem... o pessoal pensa assim, eu penso e a maioria pensa assim, não vou dizer que seja 100%. Você tem que estar acompanhando e procurar sempre o melhor. Para mim, nunca a empresa está bem. Se perguntar que está bem, não, tem sempre coisa a melhorar. Eu estou sempre procurando melhorar. Porque eu digo, quando eu falo é uma equipe que eu tenho, que a gente
não só a liderança não é só minha, tem outras lideranças. Então, cada um no seu setor tem a liderança e procura melhorar. Isso é que é o sucesso nosso. A nossa empresa é uma empresa que hoje, graças a Deus, está funcionando tudo direitinho, está com uma frota bonita. Agora, tem muita coisa ainda para melhorar. Então, se você perguntar se eu sou satisfeito, eu não estou satisfeito. Tem sempre algo mais a fazer. Está entendendo? Essa é a razão. Porque você que presta um serviço público, você sabe, por muito bom que ele seja, você sempre pode melhorar alguma coisa no serviço público. Então, se puder melhorar, vamos melhorar. E essa é a reunião nossa, é a nossa disciplina aqui dentro. É assim que nós pensamos, é assim que nós trabalhamos. E a equipe, eu não faço nada aqui, não sou eu sou um pedacinho nisso tudo, né? É uma equipe que eu tenho que essa é que é o meu patrimônio. É a minha família, meus filhos, os meus gerentes, meus subordinados, inspetores, chefes de equipe, manutenção, porque é um conjunto de coisas. A empresa funciona, você não tem ideia o que é isso aqui à noite. Esses carros são lavados todo dia, por dentro, limpos por dentro, por fora. A frota é lavada todo dia. A frota passa por revisão toda noite. É visto, e não é brincadeira o negócio disso. Você imagina a noite chovendo, às vezes, fazer um trabalho desse dentro de uma empresa. Então, é muito difícil. Tocar uma empresa, ela tem muitas dificuldades. E nós conseguimos fazer um trabalho desse aí, funcionar bem e atender todo mundo. É um controle, os pagamentos têm que sair tudo certinho, tudo direitinho. É uma série de coisas, é muita coisa. Não é um negócio que você coloca assim e acha que vai funcionar, não. É difícil. Mas, graças a Deus, a equipe que nós temos, que são meus filhos, a equipe toda, né? Os diretores, a equipe que funciona assim. O senhor ia falando da bilhetagem eletrônica naquela hora, a gente interrompeu. A bilhetagem eletrônica foi bom. Também melhorou um pouco, porque nós podemos ter mais controle. Facilitou o controle, né? Então, que a bilhetagem eletrônica veio melhorar também, porque nós hoje temos tudo certinho, direitinho. Quantos são que não pagam, quantos que pagam, tudo direitinho. Então, facilitou. E também facilitou de ambas as partes, o passageiro, para tudo, né? Que não precisa carregar dinheiro. São coisas que vão melhorando, vai se modernizando, né? E as câmeras de vídeo, o senhor colocou câmera nos ônibus? Estamos colocando com a maior velocidade aí. O que a firma pode nos vender, nós estamos comprando. É que a produção dela ainda não está lenta não, mas tem que atender muita gente, porque nós não tínhamos uma câmera de vídeo ainda de qualidade. Agora temos hoje uma câmera de vídeo com qualidade. Você não era nítida a imagem, hoje temos qualidade nesse serviço. Aliás, nós fomos pioneiros nessa parte aí também, em termos dessa câmera de vídeo melhor, que está tendo muito sucesso. E hoje nós temos até um acidente, se tiver um acidente a gente até filma o acidente antes de bater o carro, se algum carro bater, filma até do lado de fora do carro. É um negócio interessante. Tem facilitado o trabalho? Vai facilitar muito mais, mas é que nós estamos colocando umas 50 por mês, cada mês 50. Vamos ver se não leva muito tempo para colocar. Se a firma conseguir nos fornecer umas 100 câmaras por mês, nós vamos, mas eu tenho pedido lá, isso aí está nos facilitando, porque você tem tudo, assalto dentro do carro, você tem tudo que acontece, o tombo que o passageiro diz que dá e que dá. Agora, uma série de absurdos em transporte, você acontece. Vou citar para vocês uma coisa. Eu transporto muitos idosos, e os idosos, por não pagar passagem, também andam muito de ônibus para baixo para cima. E às vezes as pessoas deixam os idosos andar já com certa idade, e eles não têm uma segurança dentro do ônibus. E o ônibus vai andando, eles querem sair de um banco para o outro, eles caem dentro do ônibus, machucam. Então eu transporto ele de graça, ele machuca, leva ao hospital, ainda tem que indenizar ele em função do que ele sofreu o acidente, o caramba. Lógico, e a culpa não é nossa, a culpa é que ele tinha que estar com um acompanhante, e ele não tem o equilíbrio certo dentro do carro, não é porque a freia não, mas o carro andando está andando, se ele em pé dentro do ônibus, se ele tem uma certa idade avançada. E quantos acidentes acontecem? Alguns, aí não são muitos, né? Mas alguns que acontecem, e nós ainda temos o problema jurídico em cima, a ação contra a empresa, por uma coisa que você faz o bem para a pessoa. Então eu considero isso errado, o juiz nos condena. Redentor foi por causa do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, Redentor e tal. Foi meu pai e meu tio que escolheram o nome Redentor, porque ele achava que ele, de braços abertos pela cidade, ia proteger.
E protegeu, viu? Vem nos protegendo. E a minha preocupação era pagar os títulos protestados, né? E as contas. Mas chegava a Shell, nos ajudou, pegou, enviou a Shell um dinheirão. Então a Shell me deu 30 dias para fornecer óleo diesel e dividiu aquele atrasado para depois eu pagar aquele atrasado todo que eles deixaram aqui, né? Era 90 e tantos títulos protestados. 2 anos sem pagar INPS, opção de coisa por aí fora. E foi assim. Bom, você acredita que um dia eu estou aqui, me chega um gerente de banco aqui. Porque nem eu que eu mandava a conta para lá, ele vinha aqui. Queria falar comigo. Aí eu atendi, aí ele começou a falar para abrir conta. Aquela história de gerente de banco você já conhece, né? Aí cheguei para ele, meu filho, você está contando? Não, tá bem, mas o que acontece é o seguinte, você lê aqui o que eu assinei aqui, né? O seu banqueiro é frio. Eu digo, o banqueiro é frio, ele não vai me dar crédito nenhum. Aí ele disse para mim assim, não, Serginho, mas eu estou vendo seus carros já estão andando pintadinho, direitinho, cada vez tem mais carros, os carros estão andando cheios e tal. Mas depois de muito tempo, esse galpão já tinha levantado esse galpão. Aí ele disse para mim assim, aí ele disse, não e tal. Eu digo, meu filho, não adianta você falar, porque eu sei a hora que você levar, o que eu assinei aqui, os títulos protestados, que não foi eu. Quem protestou o título foi durante o governo, que eu não tenho título, nunca tive título nenhum protestado. Foi o governo que protestaram os títulos. Eu disse, e tal. Aí ele, mas eu vejo que a empresa está melhorando, está andando, era o que agora, os carros já estão pintadinhos, bonitinhos, estão dando cheios e tal. Eu digo, estão andando, estão trabalhando. Ele foi lá, olhou. Aí eu digo, bom, então ele insistiu, mas eu vi o que você tem para me oferecer, porque eu não vou te pedir nada, porque não tem direito de pedir nada. Eu tô... E realmente era, em banco, esquece banco, e banco, não, você parecia um leproso, chegar perto de um diretor de banco, ele fugia. Vocês, caras devem estar com lepra, pode pegar uma doença. Tinha um amigo meu que era diretor de um banco, até ali era muito meu amigo. Eu uma vez almoçava num lugar que ele estava junto, ele nem falava comigo. Eu também não falava nada, porque você, banqueiro é assim. Se você tem dinheiro para voltar lá, ele, tal, aquela festa, aquela coisa, você, quando você está precisando dele, some. Aí ele pegou, aí ligou para mim à tarde, eu posso levar um diretor aí amanhã? Eu digo, pode. O diretor, veio o diretor do banco aqui. Aí chegou aqui, eu contei a história toda para o diretor, eu assinei isso, estou com tantos títulos protestados, tá assim. Aí ele veio lá na oficina, viu todos os carros funcionando, o pessoal trabalhando, botando os carros para a rua, o diretor olhou, ele disse que aí leu aquele testamento que eu assinei, né? Eu não podia protestar o Estado, não podia cobrar nada do Estado, eu estou devendo isso, e estou assim, a situação é difícil. Ele disse assim, mas o que você precisava mais? Eu digo, o que eu precisava mais era pagar esses títulos protestados. Se eu arrumasse dinheiro, quem me financiasse para eu pagar os títulos protestados, que eu tenho ódio desse negócio protestado, e aí eu queria resolver isso. Aí ele olhou, viu a empresa, viu? Chegou no dia seguinte, falou com o gerente, a gente veio aqui, e eu disse quanto era, né? Ele chegou e disse, está aqui o empréstimo para vocês sempre trabalharam. Eu digo, eu sempre nunca dei prejuízo a banco, trabalhei tantos anos, nunca tive um título protestado. O cara acreditou na gente, aí me emprestou dinheiro, cobrou juro, já um juro maior, uns altinho um pouquinho, né? Mas cobrou, e com isso eu paguei os títulos que tinha protestado. Aí comecei a respirar mais, porque aí a gente já vai, não tem título protestado, você vai agindo, estou apertado, divide em tantas vezes com um, com outro, paguei tantos títulos, e foi melhorando, mas a dificuldade foi muito grande, e foi por aí fora. Então tem esses casos assim, que aconteceram, pessoas que eu não esqueço, naquela época era o Bamerindos, né? Aí eu fui fiel ao Bamerindos. Escuta só, aí parei com a conta no Unibanco. Aí tinha esse meu amigo que era diretor do banco, e ele não falava comigo, só bom dia, boa tarde, não perguntava nada, com medo que eu pedisse alguma coisa a ele, não. Aí um dia, passou uns 15 dias, eu encontrei ele, até lá no Jacó. Coitado, ele já morreu até. Ele disse assim, Avelino, o que houve que você tirou a conta lá do banco? Eu tirei a conta e passei para o outro. Ele disse, não, é que o gerente nunca foi lá, o gerente lá, não chegou o banco que chegou me ofereceu para eu abrir a conta com eles, eu abri lá e tal a conta. Então, ele disse assim, amanhã eu posso ir lá tomar um café com você? Eu digo, pode, mas eu pensei que ele vinha aqui. Então, veio a diretoria do Unibanco aqui no dia seguinte. Aí quando eles chegaram aqui, ele sabia que eu tinha pego o dinheiro com outro, né? Aí, porque ele me conhecia, ele sabia que eu era direito, que eu não fazia atrapalhada. Aí eles ficam, não, mas eu também faço, agora é tarde. Agora já estou com outro banco aí, comecei a trabalhar alguma coisinha, eu trabalhei, depois com ele, né? Não encerrei a conta.
mas trabalhei forte depois com outro banco, paguei tudo direitinho. E a empresa foi andando, isso lá vai 20 anos, né? Isso entre vocês. Cada um teve a sua dificuldade. Lógico que os colegas não respeitavam a nossa fraqueza, mas porque nós começamos com uma frota inferior, 2 anos que eles melhoraram a frota. Então nós entramos com uma frota por baixo. A minha sorte é que esse ano antes eu tinha comprado 140 carros novos. E eles conseguiram destruir a mecânica, mas as carrocerias ainda estavam... Então eu reformei esses carros e botei para rodar. Então eu fiquei ainda numa posição um pouco assim, quase igual, né? Mas com a dificuldade ainda, né? Mas não mexeram, os colegas nos respeitaram e cada um trata da sua vida. Eu não posso cobrar nada que é do outro. A minha empresa foi encampada, eu peguei, eu tinha que assumir, assumimos e tocamos. Muita dificuldade. Você pode estar certo o seguinte, a minha vida nada foi fácil, tudo foi com muita dificuldade. Mas eu venci todas as barreiras, graças a Deus, eu venci todas. E não foram poucas, não tem muita história para contar que eu não quero entrar aí não. Mas em detalhe, se eu contar a história aqui, eu fico um dia inteiro contando história aqui para vocês. Isso é um flashzinho assim, ó, porque foi muita coisa. Então, eu às vezes até evito de falar um pouco, mas às vezes é assim.